Boa tarde a todos, boa tarde aí a todos os assistentes, aos convidados, né, nesse primeiro seminário aí de documentação dos acervos e arquivos da modernidade. Eu me chamo Rudivan Catani, sou tesoureiro do Docomomo Brasil, nessa gestão aí junto com a Caqui, o Ivanilson e outros colegas. Sou arquiteto também, pesquisador do Grupo Internacional de Arquitetura Moderna, o IFORM, de Barcelona. Atualmente no período sabático da academia, mas tocando no escritório de arquitetura, trabalhando com projetos de conservação, aí também uma das vertentes do escritório de arquitetura moderna. Pessoal, então, a gente trouxe aqui alguns pesquisadores também de arquivos, né, e membros de instituições. E a gente queria, então, aprofundar nessas discussões, né, sobre as novas tecnologias, esse diálogo entre entidades e instituições, que é tão importante para vislumbrar possibilidades e melhorar o que já existe no sentido aí da documentação da arquitetura, para ser base para projetos aí de conservação, né, de revitalizações e projetos do tipo. Então, agradecer mais uma vez aos parceiros aí que toparam essa conversa, essa discussão, e também lembrar que a gente vai ter em torno de 25 minutos para cada convidado, para fazer suas explanações e seus slides. Eu aviso, quando estiver faltando aí uns 5 minutinhos, a gente vai deixando vocês a par da situação. Bom, então, eu queria começar com a Vanessa. A Vanessa é arquiteta e urbanista, doutora e mestre em planejamento urbano e regional pela FAO-USP, Universidade de São Paulo, docente na FAO-PUC de Campinas e pesquisadora na Unicamp, Geografia. É sócia fundadora e integra o Conselho Administrativo da Associação Fundo Raja Rehabitar, voltada para a locação social e políticas integradas, urbanas, habitacionais e de preservação cultural. Coordena o Comitê Científico Nacional de Paisagens Culturais e o Núcleo São Paulo do ICOMOS Brasil, International Council on Monuments and Sites, órgão assessor da Unesco para o Patrimônio Mundial. Integra os Comitês Científicos Nacionais de Cidades e Vilas e Patrimônio Industrial, e o ICOMOS IFLA e SCCCL, International Scientific Committee on Cultural Landscapes. Integra a rede PHI, Patrimônio Histórico Cultural Ibero-Americano, e a rede Patrimônio Cultural Paulista. É conselheira do CAU São Paulo, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na gestão atual, onde coordena a CPC, Comissão de Patrimônio Cultural, e parecerista ad hoc da FAPESP, MAC Pesquisa e de 10 periódicos científicos nacionais e internacionais. Bem-vinda, Vanessa, obrigado aí, novamente. Antes de passar a palavra para a Vanessa, só comentar que daí todas as perguntas que as pessoas forem formulando, a gente deixa então para o final das três apresentações, tá bem? Pode deixar no chat ali, que a gente vai respondendo e depois passa para as perguntas. Vanessa, então, contigo a palavra. Bom, boa tarde. Queria agradecer primeiro o convite e parabenizar vocês pela realização deste debate tão importante. Dizer que eu estou aqui no saguão do hotel do CAU São Paulo, porque a gente está em plenária. A gente está no momento do intervalo da plenária, na hora do almoço. Acabamos de ter uma homenagem ao Sérgio Ferro, que foi belíssima. Ele fez uma fala maravilhosa para nós. Estamos todos aqui abalados e abaladas com o que ele nos disse no plenário. Está gravado, se vocês quiserem olhar depois. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho de documentação também, né? Quando a Auxília me convidou para falar sobre o que o CAU São Paulo está fazendo de documentação, até falei para ela, ai, Auxília, mas a gente está muito no começo, chama o Fábio, porque lá no CAU Rio Grande do Sul eles já estão com a bola toda, a gente está aprendendo com eles, né? Aí ela falou, não, mas é legal vocês falarem esse começo, o que vocês estão fazendo. Então, a minha fala vai ser muito rápida, e aí eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo, e talvez compartilhar mais, assim, algumas dúvidas que nós temos em relação ao papel do CAU,
sobre essa tarefa importantíssima da documentação, para compartilhar com vocês aqui também especialistas, né, no tema. A Auxília coordena também o Comitê de Documentação do ICOMOS, para que todos nós juntos possamos pensar também qual é o papel do CAU nesse trabalho, né, de auxílio a a questão de preservação do acervo, da memória e da documentação. Bom, eu coordeno a Comissão Especial de Patrimônio Cultural do CAU São Paulo, né? Então, dentre as várias atribuições dessa comissão, né, ela foi criada em 2018, foi a primeira comissão dos CAUs UF a ser formalizada exclusivamente para o tema patrimônio, depois outras vieram, e outras estão atreladas às comissões de política urbana, né, o tema patrimônio dentro das comissões de política urbana. Então, a comissão de São Paulo, ela tem várias atribuições. Então, a gente trabalha, né, com toda essa questão da valorização do exercício profissional na preservação do patrimônio cultural. Então, dentre as várias ações que a Comissão de Patrimônio pode e deve fazer, a gente também se preocupa com fomentar, né, o trabalho nessa área. Então, nós criamos alguns projetos, né, alguns projetos especiais. O primeiro deles foi a Boas Práticas, né, para a gente selecionar PFGs e também trabalhos de exercício profissional nessa área. E criamos também um edital novo, que é o PAT Cultural, o Programa de Assistência Técnica ao Patrimônio Cultural. Então, a gente teve a tarefa de conceituar primeiro o que seria a assistência técnica no campo do patrimônio cultural, já que no CAU é bastante difundido a assistência técnica na habitação. Gente, vocês estão me ouvindo mesmo? Sim, normalmente. Uhum. Então, tá bom. Já que é bastante conceituado já a ATIS, que a gente chama, né, que é a assistência técnica no campo da habitação e interesse social, então trazer isso para o campo do patrimônio foi um trabalho interno, né, como vocês sabem, o CAU ele é uma autarquia federal e ele é um parlamento, né? O CAU São Paulo é o maior de todos, né? Então ele é um conselho que tem 77 conselheiros e ele funciona, o processo deliberativo dele é como um parlamento. Então a gente tem que conversar com muita gente para conseguir aprovar as coisas, né? E aí o Pátio Cultural foi um que demorou 4 anos para a gente conseguir aprovar e lançar o primeiro edital nessa gestão. E aí ele se preocupa em fazer o serviço do arquiteto chegar até a ponta, né, até a quem, por exemplo, uma associação de amigos de bairro que toma conta de uma estação ferroviária e não tem condição de arcar com um trabalho de levantamento, de um trabalho profissional, um trabalho de projeto. Então, o Pátio Cultural, ele é para esse público, por isso a gente chama de assistência técnica, não é financiar para quem pode pagar, mas para quem não pode, tal como faz a TIS, né, que é financiar o trabalho do arquiteto para quem não pode pagar e chegar ao serviço da arquitetura na ponta. E a gente também lançou uma campanha Patrimônio Vivo e os manuais que a gente está lançamos numa live agora, dia 13 de maio, o segundo manual de orientação profissional ao projeto de restauro e conservação e o primeiro manual de orientação a políticas municipais de patrimônio. E a partir desses manuais a gente tem feito orientações a prefeituras, escolas, né, a gente está sendo muito demandado para estar nos conselhos de patrimônio, etc. E aí, para a gente falar um pouco do acervo de memória, que é o tema que vocês nos demandaram, né? Então, isso estava no nosso plano de ação, né, da Comissão de Patrimônio, e nós criamos agora, já está em funcionamento, uma comissão temporária para pensar e levantar dados para esse centro de memória e acervo. Essa comissão, ela, como diz o nome, ela é temporária, então ela tem um tempo para terminar, então ela termina em outubro, e ela vai entregar para as comissões demandantes, que no caso é um trabalho conjunto da Comissão de Patrimônio com a Comissão de Comunicação do CAU, então ela vai entregar para a gente esses levantamentos todos, né? E aí várias discussões estão acontecendo no âmbito dessas comissões, né, de que acervo é esse, qual é o papel do CAU nessa história, né, porque tem limites, né, tem limites técnicos, operacionais, tem limites físicos, né, e então, assim, a gente está debatendo a questão do acervo físico, a questão do acervo digital. A gente já tem um banco de dados e um banco de imagens, né? Inclusive a campanha Patrimônio Vivo, a gente solicitou das pessoas, né, arquitetos e da sociedade em geral, que eles enviassem imagens do que eles acham que é patrimônio. E a gente recebeu um belíssimo acervo de imagens. E agora nós vamos lançar um concurso de fotografias e desenhos também. Então, tudo isso
vai sendo um acervo. E a gente precisa ter uma forma de armazenar isso e catalogar, uma forma, né, não é só colocar num drive de um funcionário, né, tem que ter todo um trabalho, né, até para que a gente possa usar depois todo esse material, e esse material, como nós sabemos, né, nós que somos do campo da preservação, ele é memória, ele é registro de processos e produtos da arquitetura, do patrimônio. A gente herdou uma série de documentos, né, do CREA, de documentos da burocracia mesmo, né, do órgão, registros profissionais, enfim, toda a documentação do que as comissões debateram, das políticas, todo o debate sobre o exercício profissional, os gargalos todos, né, tem a produção das comissões. As comissões, elas produzem deliberações que estão sempre no portal da transparência, mas além das deliberações, tem muito mais produção. Por exemplo, esses 2 manuais foram produzidos pela Comissão de Patrimônio, né? Os conselheiros são autores desses manuais. Então, isso é um acervo digital e é um acervo físico também, porque a gente tem esse manual impresso. Tudo que a gente fomenta de editais, de patrocínios, de publicação, né? A gente até, na gestão passada, discutiu uma biblioteca, para a gente poder ter esse acervo disponível e organizado fisicamente, né? A gente comprou uma sede nova, né, do CAU São Paulo, que é um edifício do Ramos de Azevedo, no Centro Velho, e ele tem 7 andares, mais um andar acima, e mais um subsolo. Então, é um prédio gigantesco, que ele vai comportar o tamanho do CAU São Paulo, inclusive o espaço da plenária, que a gente tem que ficar alugando hotéis para fazer, né, como eu estou aqui agora. Estou na Liberdade, num hotel na Liberdade. Então, assim, muito, muito ruim, né, o conselho não ter esse espaço. E no caso do CAU São Paulo, uma reunião de plenário são 100 pessoas, não são 10 pessoas, né, então é um espaço físico que a gente precisa enorme. E dentro também dessa sede nova, a gente também está prevendo um espaço físico para esse centro de memória. E além disso, de toda a produção do Conselho, a gente começou a receber acervo de produção de arquitetos importantes. Então, a gente já recebeu um acervo do Miguel Pereira, que foi doado ao CAU São Paulo, uma parte dele está nos nossos arquivos e outra parte está em Brasília. Então, a gente já pediu para trazer esse acervo de Brasília para cá, para a gente entender melhor o que é esse acervo, o que tem. E essa também comissão temporária está fazendo reuniões, né, com as comissões nacionais de arquivos, né, como é que a gente organiza essa documentação específica da área de arquitetura. Eles demandaram a participação do CAU também, acho que o Fábio deve falar disso, para a gente elaborar, né, conjuntamente com eles, né, a nossa expertise, da nossa área com a expertise de arquivologia deles, para que a gente elabore diretrizes nacionais para a conservação desse acervo de arquitetura, que é muito específico também, pelo tamanho, né, muitas vezes dos papéis e tudo mais, né. Então, a gente também está discutindo isso. E aí, uma dúvida que vem pairando aqui no nosso plenário é até que ponto o CAU São Paulo, ou os CAUs, né, devem ou não devem ter acervo de arquitetos, até que ponto isso é um limite, porque nós vamos ter uma hora espaço físico e vamos ter que escolher. Eu, particularmente, sou uma defensora de que o CAU São Paulo e todos os CAUs tenham esse acervo dos arquitetos, né? Inclusive, a gente é demandado pela sociedade. A gente recebeu a doação, né, da família do Miguel Pereira. Então, assim, se a gente é demandado, a gente tem que responder, né? E eu acho que isso é uma coisa importante para colocar aqui para o nosso debate nesse seminário, que vocês que estão trabalhando ali no ICOMOS, né, no Comitê Nacional de Documentação, aqui no Docomomo também, né, que vocês também demandem para nós o que vocês entendem como sugestões, né, para que o CAU possa integrar uma rede, né, então assim, eu falo muito isso aqui para os meus colegas aqui do CAU, né, que o CAU não precisa ser ele único, tem uma rede de acervos, e que o CAU São Paulo é mais um nessa rede. Então, assim, qual seria o papel do CAU nessa rede e dos CAUs UF nessa rede? Então, acho que talvez a gente possa amadurecer um pouco mais isso, né? E a gente também, no organograma do CAU, a gente também está fazendo agora, ontem eu fiquei o dia inteiro aqui em plenária discutindo a revisão do regimento interno, que é várias melhorias que a gente quer fazer no regimento interno, e um deles é no organograma. Então, no organograma já está previsto um núcleo arquivístico.
Então, a partir do trabalho dessa comissão, essa comissão vai demandar mais precisamente para nós, olha, vamos precisar de 3 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas, um arquivista, um bibliotecário, estagiários. Então, essa comissão temporária, ela tem o papel de desenhar essa parte mais operacional aí, a partir das demandas que já nos chegaram. E aí, por fim, a gente acabou de fazer o concurso, né, da nossa sede. Vocês estão vendo aí uma imagem do projeto vencedor, foram quase 50 propostas, né, aí foram 3 projetos finalistas, e depois um projeto selecionado ao final, que vai fazer o projeto executivo. Então, vocês estão vendo aí que tem o plenário do CAL, que vai ter um lugar próprio, então nós não vamos gastar mais com aluguel de hotéis, para poder acomodar o nosso plenário, e também temos um espaço para arquivos, vocês estão vendo ali embaixo, um espaço para a parte de guarda, né, desse arquivo, e um espaço acima, que é onde vai ficar uma planta inteira, que nós estamos destinando desse prédio, que é onde vai ficar, de fato, o espaço de pesquisa, de debate, de consulta, de gestão desse acervo, né. Então, a gente já fez o concurso com esse programa, então isso é muito legal, porque também esse é o último ano de gestão, então a gente também vai deixando para as próximas gestões algumas diretrizes para que a coisa avance, né. Então, aqui mais umas imagens do projeto vencedor, e nós do patrimônio, né, estamos muito felizes, porque compramos um patrimônio do Ramos de Azevedo, tombado, que nós estamos fazendo a utilização, a conservação, no Centro Velho, que é um lugar que precisa ter, né, um uso institucional forte, como o do CAL, estamos fazendo eventos lá, levando pessoas, né, o centro não está na melhor fase, como vocês sabem, a pandemia nos legou 5 vezes mais moradores de rua, então, assim, nós estamos numa fase muito ruim dos centros das cidades, particularmente no centro de São Paulo. Então, eu acho que o CAL tem uma contribuição importante, né, não só na elaboração que a gente pode fazer em relação ao exercício profissional e a políticas públicas, né, mas também em estar nos lugares importantes que a gente sempre defende, e nós também da Comissão de Patrimônio estamos muito felizes que no programa já foi incorporado e já temos um desenho de solução de espaço físico para abrigar o nosso acervo. Então, é isso, acho que foi isso que eu preparei para a gente, para contribuir. Nós estamos no início desse processo, estamos aprendendo ali com o pessoal também do Rio Grande do Sul, e agora a gente vai ter a nossa Câmara Temática de Patrimônio, né, que foi lançada essa ideia lá em outubro, em julho, em Ouro Preto, e ela vai começar os seus trabalhos em junho, num evento de patrimônio em São Luís do Maranhão, e espero, inclusive, encontrar o Fábio pessoalmente lá, e alguns de vocês também, se estiverem lá, para a gente começar esse trabalho de alinhar um pouco, até o entendimento do papel do CAL nessa importante tarefa de criação de um centro de memória e acervo e de contribuir para a preservação de documentos importantes da nossa história arquitetônica, urbanística, paisagística e do exercício profissional. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado a você, Vanessa, aí, pela contribuição e por já, né, levantar essa questão aí tão importante, que é a atuação dos CAUs nesse sentido, né, desse salvaguardar esses acervos dos arquitetos, como fazer, né, e aí a gente vai escutando as experiências dos outros colegas para fortalecer essa rede, né, que você mencionou aí, que eu acho que faz mais sentido do que questões isoladas às vezes. E então, dando sequência nessa... Deixa eu falar uma coisinha que eu esqueci. Diga, por favor. Vocês devem estar vendo que eu estou com um look novo, ó. Sim, em relação à foto, sim. Em relação à foto, quem já me conhece. Então, eu estou na fase Elis Regina. Para quem não sabe, eu acabo de sair de um tratamento oncológico. Então, assim, passei desde junho até o final do ano fazendo quimioterapias, depois a cirurgia, fiz a radioterapia agora em fevereiro, mas não parei minhas atribuições aqui no CAL, continuei fazendo, né, fui para Ouro Preto em tratamento, estive lá presencialmente e continuei, na medida do meu possível nesse momento também, atuando de forma remota, e agora estou curada e estou na ativa novamente. Então, só queria compartilhar isso, porque eu sei que o cabelo assusta muita gente, tem gente que nem me reconhece mais, eu mesmo nunca tive cabelo curto, não me reconheço mais,
mas estamos nessa nova fase aí, cheia de vontade, não só de viver, mas de contribuir para o nosso patrimônio, para o nosso registro e para a nossa documentação. Obrigada. Muito legal, Vanessa. Não te conhecia pessoalmente nem virtualmente, mas está linda. Parabéns aí pela fortaleza aí, pela recuperação. Muito bom. Ficamos todos felizes, não tenho dúvida. Então, dando sequência aqui à nossa mesa 01, que fala sobre a atuação dos CAUs, né, na questão da documentação aí do acervo no nosso caso específico, da modernidade, mas a gente sabe que o CAU abarca, então, né, ou abarcaria todas aí as vertentes aí da arquitetura. A gente segue com o Fábio Miller, então. O Fábio é arquiteto e urbanista pela Federal de Santa Maria, mestre e doutor em arquitetura pelo Propar URGS, na área de teoria, história e crítica, e é professor associado e coordenador do curso de arquitetura e urbanismo da Federal de Santa Maria, Campus Santa Maria. Conselheiro estadual titular do CAU Rio Grande do Sul, na gestão 22-23, e coordenador das comissões de ética e disciplina, patrimônio cultural e temporária de qualidade no ensino. Fábio, seja bem-vindo. Tem essa palavra. Obrigado, Rudivan, pela apresentação. Quero saudar a todos e todas muito cordialmente. Agradecer ao Docomomo por esse convite, a oportunidade ao CAU-RS de apresentar essa nossa experiência e parabenizar ao Docomomo, né, por essa iniciativa pioneira, assim, de criar um espaço de debate a respeito do assunto dos acervos, dos arquivos de arquitetura e urbanismo. Quero aqui contar para vocês em relação à experiência do CAU-RS, então, do qual eu sou aqui um porta-voz, tá, da Comissão de Acervo e do Centro de Memória do CAU-RS, que é sobre o trato, então, com o acervo, né, que o CAU-RS herdou do CREA, quando da criação do Conselho em 2010, o último ato do governo Lula, o último dia de governo em 31 de dezembro de 2010, e o CAU efetivamente iniciando suas atividades em 2011. Tá? Claro que houve movimentos anteriores ao Centro de Memória, por exemplo, em 2015, o CAU-RS já tinha feito um movimento no sentido de criar um memorial do CAU-RS para tentar tratar desse acervo que, em verdade, não prosperou. Tá? À época foi feita uma exposição tentando mostrar esse material que se tinha aos arquitetos e à sociedade, mas também a exposição, então, ela foi feita por um tempo, e a partir daí não houve mais movimentos, né? O que a gente chama, então, e que é a nossa experiência, o Centro de Memória do CAU-RS, ele inicia efetivamente em 2019, tá? Com um acordo, então, da Comissão de Acervo, criada pelo CAU, com o pessoal da URGS, né, professores da URGS. E o que é esse nosso acervo? Né? Ele é um acervo documental, arquivístico, de registros profissionais, de carteiras do CREA, hoje já musealizadas, e registros profissionais variados, de pranchas, de projetos, de fotografias de projeto, de cartas, de manifestações, né? E eu posso dizer que isso, então, é uma iniciativa que vai muito através da disposição e da decisão política, né, da atual gestão do CAU, na figura do nosso presidente, Thiago Rosman da Silva, que, seguindo recomendações, inclusive éticas, Vanessa, que estão lá no nosso código, tá? A recomendação 436 fala que o arquiteto urbanista deve, em concurso com o CAU, né, empenhar-se na preservação da documentação de projetos, obras e outros serviços de arquitetura, visando garantir o acesso da sociedade, das novas gerações de profissionais à história da profissão. Então, o CAU-RS fez esse movimento de criar o Centro de Memória, né, no sentido de garantir esse acesso da sociedade a esses documentos, né. O Centro de Memória do CAU-RS, então, é um espaço
que disponibiliza esse nosso acervo arquivístico, bibliográfico, museológico, tanto de um ponto de vista físico quanto digital, né, no intuito, então, de promover o conhecimento desse material e a pesquisa promovendo a arquitetura e o urbanismo, né. É um arquivo de caráter, então, e uma iniciativa de caráter científica, artístico, cultural, e, como disse, são acervos museológicos, essas plantas, esses documentos de projetos que tinham sido disponibilizados ao CREA pelos profissionais, à época havia uma exigência nesse sentido, quanto também material documental, arquivístico e livros, né, muitos livros que também foram sendo recolhidos ao longo desse período. Em termos de missão, então, é de salvaguardar, de tratar e de possibilitar a pesquisa, difundir esse acervo do CAU-RS e também a nossa intenção de difundir outros acervos de arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul. Uma visão, assim, de interoperabilidade também, de participar de redes nacionais, de articular-se também com redes internacionais e com os acervos das universidades, os acervos aqui no Estado, né? E o que a gente tem, especialmente no acervo museológico, que é o que denota mais interesse, né? Nós temos cerca de 800 itens, colegas, de arquitetos ou engenheiros arquitetos, tanto estrangeiros quanto brasileiros, que atuaram na primeira metade do século XX, né? A partir da regulamentação da profissão em 33 até os anos 50 do século XX, né? Então, nós temos ali nomes que são bastante importantes para a historiografia de arquitetura e de urbanismo aqui do Rio Grande do Sul, né? Arquitetos alemães, como, por exemplo, Júlio Loveg, Theo Widerspan, alguns arquitetos italianos também, Armando Boni, Tiziano Betanin, e arquitetos brasileiros, né? João Monteiro Neto, Silvio Toigo e muitos outros, né? Projetos, então, que eles registravam lá no Conselho, muitas plantas de cortes, de elevações, de plantas baixas mesmo, né? E que nós estamos fazendo o quê, né? Estamos digitalizando esse material e disponibilizando virtualmente através da página do CAU-RS, a página específica do Centro de Memória, que logo depois eu vou mostrar para vocês, né? E estamos utilizando um software, que é um software livre, que é o Tainacan, que a gente entende, né, que facilita a interação, a integração digital com outros acervos, e também nós tínhamos, a partir da URGS, um know-how, uma expertise nesse sentido, a partir dos estagiários que começaram a trabalhar conosco, e que alguns hoje são funcionários do nosso centro de memória, tá? Então, ainda temos o acervo bibliográfico, com cerca de 600 livros, e o acervo arquivístico são mais de 4.500 caixas de arquivos, tá? Esse centro de memória, ele foi lançado o ano passado, oficialmente, num evento que fizemos no Rio Grande do Sul, em novembro, a Trienal de Arquitetura e Urbanismo. Nós tivemos um espaço para o lançamento desse centro de memória, inclusive tivemos o privilégio de contar com a Caqui no ato de lançamento, palestrando para a gente a respeito de acervos de arquitetura e urbanismo, né? E, recentemente, além do acervo esse do CAU-RS que estamos reconhecendo, catalogando, digitalizando, disponibilizando a pesquisa, a conhecimento e para a pesquisa de todos e todas interessados, nós temos também recebido alguns novos acervos. Nós recebemos recentemente o acervo do arquiteto e urbanista Clóvis Eugen Fritz da Silva, que é um arquiteto importante aqui no Rio Grande do Sul, ele foi deputado federal, e ele tem uma atuação muito significativa nas entidades profissionais, tá? Também foi conselheiro do CAU-RS, e recebemos recentemente da família, diretamente da neta, do Armando Boni, o acervo do Armando Boni, tá? Então, linhas bem gerais, esse é o nosso trabalho, né? Até porque eu não tenho muito tempo para me delongar aqui, só quero dizer, e vou mostrar algumas coisas, então, a partir do site, até no sentido de divulgar o site e todo o material de que ele dispõe. Então, vou tomar a liberdade aqui de compartilhar minha tela e mostrar um pouco do site para vocês, onde se encontra, portanto, todo esse material já organizado. É um material em progresso, obviamente, né? E que, então,
vocês têm a possibilidade dessa consulta. Então, esse é o site do Centro de Memória, ele pode ser acessado pelo site do CAURS, tem um banner já, assim, quando se abre o site, e clicando ali, se vai ao Centro de Memória. Tá? Essa é a nossa esse é o nosso nome, portanto, Centro de Memória do CAURS, uma logomarca desenvolvida pela nossa equipe de comunicação, tá? E aqui, então, já se tem nessa primeira tela as notícias e as possibilidades, através do link, de saber, então, quem somos, o histórico, né? Como é que se organiza essa estrutura de diretoria, de comissões, de equipes, que eu vou falar mais ao final. Propriamente o acervo, ele se inclui aqui. Vamos ver se a internet me ajuda, né? Não está abrindo agora, deixa eu ver, foi. Tá, então, o acervo museológico, ele pode ser acessado através desse link, né? Clicando aqui, a gente tem acesso a boa parte já dos itens desses 600 que já estão digitalizados. Tá? Eles estão organizados em diferentes estruturas. Tá? Tanto se pode chegar ao material através da busca por profissionais, como vocês veem aí, alguns nomes, Theo Widerspan, João Prestes de Oliveira, Silvio Toigo, como também se pode ter acesso a esse mesmo material organizado a partir de cidades. Esse material de projeto museológico fala, então, de obras executadas por esses arquitetos, ou engenheiros arquitetos, muitos estrangeiros, como já disse, também arquitetos nacionais, tanto em Porto Alegre, região metropolitana, quanto cidades do interior, Cruz Alta, Caxias do Sul, aqui onde nós estamos hoje, Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Então, é um material que se pode consultar a partir de diferentes estruturações. Por exemplo, se eu clicar aqui no Theo Widerspan, que é um dos grandes nomes da arquitetura gaúcha, um alemão que veio trabalhar aqui no princípio do século XX, né, nós temos a possibilidade de alcançar todo o material que nós temos em Centro de Memória em relação ao Theo Widerspan. Já cliquei aqui, deveria ter aberto. Mas eu queria ter essa oportunidade de mostrar para vocês exatamente que se tem esse acesso, mas... Então, clicando ou no nome do arquiteto, ou através das cidades, então a gente tem o acesso ao material já digitalizado, por exemplo, como esse aqui, do Theo Widerspan, projeto de edifício do senhor Horácio. Então, a gente tem as plantas, e se pode abrir numa definição muito boa, esse material para consulta, né? Assim como se pode também agendar uma consulta pessoal, né? Presencial, e alcançar esse material fisicamente. Né? Então, esse é o material, por exemplo, desse projeto, né, do edifício do senhor Horácio Carvalho, lá em Porto Alegre. Então, se tem aqui o número de registro, o título, quando foi criado, as dimensões da prancha, tem uma série de informações aos colegas pesquisadores em relação a esse material. Né? Em relação a um educativo, o que nós, desde o lançamento do Centro de Memória na Trienal, temos feito são algumas caminhadas do patrimônio em conjunto com a CPC, que é a Comissão de Patrimônio Cultural do CAURS, que aqui também no CAURS nós temos, assim como lá em São Paulo. E esse material nós temos disponibilizado aqui também. Muitas dessas caminhadas nós aqui fizemos na Trienal em Porto Alegre, nós envolvemos alguns dos edifícios que temos esse material no acervo, né? Junto com a CPC. Então nós tanto promovemos o reconhecimento do patrimônio local para sensibilização, conscientização em relação à preservação desse patrimônio, mas também, a partir daí, já chamamos a atenção para esses arquitetos, para esse que tem feito, né, das pessoas poderem reconhecer as plantas, as pranchas, o material todo, e em loco os edifícios construídos. Então, esse material nós estamos disponibilizando aqui também na página do Centro de Memória. Essa caminhada da Trienal, ela pode ser acompanhada, todo o percurso de edifícios que fizemos pelo Centro Histórico de Porto Alegre, e também o material do Centro de Memória para esses edifícios. Isso eu acho que é um aspecto importante. E agora estamos com uma série de eventos regionais aqui no estado, né, por essa razão que eu estou aqui na fronteira do estado do Rio Grande do Sul, e todos eles também têm uma
relação ao patrimônio local, com pessoas da cidade, e temos feito o material também vai constar aqui nesse espaço educativo da página do Centro de Memória. Né? Também a gente procura envolver essas caminhadas, os edifícios que nós temos material no acervo museológico do Centro de Memória. Tá? Então, linhas bem gerais, Rudivan, Edmais, Caqui, Vanessa, é isso que nós temos feito lá no CAURS, né? Tem sido um trabalho muito estimulante, ao mesmo tempo que exigente, né? Precisa muita atenção, algumas lutas, defesas em relação à necessidade de incremento a esse trabalho. Nós nos preocupamos efetivamente com a continuidade, né? Porque o CAU se fala de direções diferentes que não necessariamente todas têm uma visão, e é por isso que a gente tem procurado fortalecer isso e fazer as disposições aprovadas em plenária, construindo de uma maneira tão consistente e significativa que as pessoas se sintam envergonhadas se quiserem descontinuar esse trabalho depois. Tá? E eu quero só, por fim, ainda realçar, ó, barulho de obra aqui, que eu sou aqui o porta-voz de uma equipe, né? Então, nós temos na coordenação a nossa secretária-geral, a Josiane, temos profissionais devidos para fazer esse trabalho lógico, nós temos uma museóloga, que é a Bárbara, que começou conosco como estagiária e hoje é contratada pelo CAURS, né? Ela é supervisora de documentação e memória, e temos também assistentes administrativos e estagiários nesse trabalho. Em termos de estrutura, tá? Nós temos uma comissão que gerencia o dia a dia dos acervos. Ela se reúne quinzenalmente, ela é coordenada pela Márcia Martins, que é conselheira do CAURS, tá? E eu estou nessa comissão como conselheiro, e também conselheiro Rinaldo, tá? E as professoras da URGS, a Jennifer Pucci, que é arquiteta e trabalha na área de museologia, e a museóloga, a Márcia Bertotto, que estiveram conosco quando estruturamos o trabalho em conjunto com a URGS, e agora continuam conosco, fazendo parte dessa comissão, que é uma comissão permanente de acervo. O Centro de Memória também tem um conselho consultivo, que é composto, então, pelo diretor, ou diretora do Centro de Memória, tá? Pelo vice-diretor desse Centro de Memória, pelo presidente do conselho e pelo presidente de uma das entidades, no sentido também de envolver as entidades de arquitetura nesse trabalho do conselho. Tá? E temos um regimento interno que coordena todos esses aspectos de visão, de missão, de escopo, de tratamento desse material, né? E que, no momento, inclusive, nós já estamos revisando, porque da forma como começamos o trabalho lá em 2019, hoje a demanda já exige que nós revisemos essa estrutura, no sentido de incrementar e podermos ter fôlego e suficiência para trabalhar devidamente com esses acervos, que, como disse, têm sido muito exigentes no seu trato, né, e na disponibilização também. Assim como a Vanessa disse, nós recebemos muitos contatos de familiares, de arquitetos, dos próprios arquitetos preocupados com o futuro de seus acervos, e temos sido muito sensíveis, assim, de escutá-los e de vermos as possibilidades de acolhermos esses acervos, né, de modo a que não se percam, e porque entendemos que esse é um trabalho do Conselho de Arquitetura, sim. Eu acho que refutar isso, dizer que não se tem como trabalhar, né, além de uma medida, na minha visão, antipática, uma visão indevida, porque, como disse no início, fiz questão de ler para vocês, embora não seja uma regra ética, é uma recomendação do nosso Código de Ética, esse aspecto, né, de cuidar do patrimônio, dos registros, dos documentos, isso sim são princípios e regras éticas, e especificamente das documentações de arquitetura, é alguma coisa que os arquitetos têm como dever, em conjunto com o conselho. Quando se diz que é em conjunto com o conselho, né, há uma corresponsabilização do conselho, que pela estrutura, pelo foco que tem, né, de pugnar pela arquitetura, de valorizar a arquitetura e o urbanismo, eu não vejo como é possível tangenciar, se esquivar e continuar omitindo-se
nesse trabalho que é tão importante para a memória, para a identidade das comunidades e da arquitetura brasileira, né? Então, é por isso, nesse impulso, nesse espírito, que essa nossa gestão da criação do Centro de Memória, a partir da visão do nosso presidente, de alguns também entusiastas, como eu mesmo e como os demais que eu já citei aqui, e estamos, assim, como disse, muito estimulados com esse trabalho. Tem muito a fazer ainda, porque o desafio é grande, esses acervos a todo momento estão chegando, já recebemos esses 2 grandes acervos, com os quais estamos passando a lidar, provavelmente virão outros. É natural, né, como disse a Vanessa, que a gente precise espaço, então nós também estamos preocupados com as adequações para receber devidamente esses acervos, as adaptações não só estruturais, mas também físicas, de equipe, de pessoal, de modo que a Vanessa estava te escutando e talvez a gente tenha aí um processo inverso. Se o CAU de São Paulo está estudando a situação, vendo os limites, as possibilidades e os limites para criar uma experiência, um espaço devido de memória e acervo no CAU São Paulo, mas já tem previsto o seu espaço, nós fomos no impulso, criamos essa estrutura, começamos a trabalhar com o nosso acervo, já estamos recebendo os acervos, nós temos uma sala pequena no CAU, temos um espaço alugado para o arquivo e vamos precisar conquistar o espaço para o CAU-RS, para o Centro de Memória do CAU-RS, na sequência da ampliação desse trabalho, que, como disse, nos surpreende com a rapidez com que ele acontece, com o volume, com as exigências que tem, mas é um trabalho, ao mesmo tempo, muito gostoso de fazer, que nos internece e que sabemos, estamos contribuindo muito aqui no âmbito do gaúcho, fazendo o nosso papel também, enquanto Conselho de Arquitetura, do pugnar, do valorizar a arquitetura e o urbanismo, né? E a historiografia de arquitetura e urbanismo, né? Quando se organiza, se disponibiliza esse material aos pesquisadores para livre consulta, muitas, eu tenho como também um pesquisador e um docente, né? Mestre, doutor, que trabalha na área de história da arquitetura, eu vejo, fico surpreendido com esse material a todo momento que tenho contato, e vejo ali que há muitas novidades e há muitos caminhos a serem desenvolvidos em pesquisa, né, de modo que tem muito o que render esse material, só carecendo mesmo de interessados, né, dispostos a consultar esse material, estruturar em forma de uma dissertação ou mesmo uma tese e promover esse conhecimento que está ali, que está se reconhecendo, retomando e reconhecendo agora. Então, colegas, eu agradeço muito a oportunidade, né, a atenção de vocês e depois, claro, me coloco à disposição para as questões que surgirem, que eu não tenha tratado nessa fala, que quis ser breve, e talvez tenha esquecido uma ou outra coisa mais importante, ou não tenha esclarecido devidamente sobre o nosso trabalho. Agradeço e, de novo, parabenizo o Docomomo Brasil por promover esse espaço de debate sobre acervos e arquivos tão importantes nessa conjuntura. Primeiro, a partir da tradição desleixada que o Brasil tem em relação aos seus arquivos, seus acervos todos, né, e nessa conjuntura atual de fuga de muitos dos materiais importantes, né, e que nos surpreendeu no primeiro momento, nos enraiveceu no segundo momento, nos entristeceu num terceiro momento, ou talvez tudo isso junto, e agora a gente precisa criar esses espaços, debater com franqueza, ver as experiências, encontrar as oportunidades, estabelecer os caminhos para que a gente possa reverter esse processo e começar a dar assim, um mínimo de dignidade a esse material que merece, né? Que é, como disse, é nosso patrimônio, é a nossa história, a nossa memória, é o que nos faz, que cria um sentimento de pertinência, de pertencimento, né, da nossa própria identidade. Então, isso é um trabalho que não é vão, não é abstrato, não é retórico, não deve ser visto com desconfiança, mas de suma importância. E o CAU-RS, pelo menos o CAU-RS, né, tem essa experiência, colocou a mão na massa, começou alguma coisa, né, e tenta também, digamos, influenciar os demais CAUs na medida do possível, cada um com o seu modelo. E o próprio CAU-BR, de repente, já estabeleceu um modelo
onde ele, por si, ou através dos estados, deu o devido trato desses acervos, porque todos os CAU dos estados receberam, né? Eu acredito que todos os CAU dos estados, até não tenho isso assim com uma certeza absoluta, mas é muito provável que todos os CAUs dos estados receberam um acervo, né, que havia no CREA. Então, o que é que estão fazendo com esses acervos? Deve ter coisas ali primorosas, assim como aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem projetos, plantas, documentos, né, de registros profissionais de muitos arquitetos importantes para a historiografia gaúcha, que deram contribuição fundamental na construção das nossas cidades, dos nossos bairros, das nossas arquiteturas. Acredito que também tem esse material em outros estados, e reconhecer, resguardar e disponibilizar isso aos pesquisadores é um ato fundamental, assim, uma responsabilidade que nós não podemos nos furtar. Lhe agradecer por essa tremenda contribuição aqui para nós e, claro, principalmente pela contribuição para o Rio Grande do Sul, para a memória da arquitetura, do urbanismo, né, e dando essa influência para todo o Brasil. Estava pensando aqui comigo e eu acho que aquilo que você falou em algum momento ali, de que espera-se que as novas gestões também não engavetem todo esse trabalho, né, porque, como você bem falou, as divergências, divisões, elas são enormes, colossais às vezes, né, de uma gestão para outra. Mas esse trabalho que vocês estão fazendo de difundir isso, né, em vários pontos do estado, inclusive aqui hoje, de uma maneira mais nacional também, né, com os Essa é nossos uma nossa assistentes. intenção, é marcar esse espaço. Isso. O RS criou o Centro de Memória, teve nessa iniciativa, tem um trabalho em desenvolvimento, né, tanto em espaços esses de debate, em apresentações orais, como também em artigos, né, para deixar isso bem caracterizado. E sim, tudo foi estruturado em documentos. Desculpa que eu te cortei, tá? Mas só para antecipar. Não, tudo foi fique à vontade. Em documentos que nós apresentamos na nossa plenária, nesse colegiado que a Vanessa falou antes, esse parlamento, e todos foram sensíveis, ou aqueles que não foram sensíveis, pelo menos não tiveram coragem de dizer que não achavam importante. Acho que, dado ao grau do nosso estímulo, assim, da nossa defesa veemente, então nós temos isso tudo criado e aprovado por resoluções, ou por portarias, ou por deliberações, dentro do CAU-RS, aprovados em plenária, de modo que não é tão fácil reverter esse processo. Eles Exato. Podem até nos matar a míngua depois, né? Mas já com uma reclamação social, assim, da sociedade, dos arquitetos, de o que foi feito do Centro de Memória. Acredito que estamos fazendo de uma maneira que não vai motivá-los a descontinuar essa iniciativa. Exato, não tenho dúvida. E essa difusão aí, ela só contribui para que muito mais gente saiba da existência e possa ajudar a cobrar essas gestões, né, essas administrações vindouras. Hein? Parabéns, Fábio, pelo trabalho. Eu acho que vocês são pioneiros mesmo. Eu até agora desconheço de algum outro, provavelmente tenha, né, alguma outra situação parecida, mas não divulgada, de salvaguardar esses acervos que vieram num primeiro momento do CREA, né, ali na separação. Muito bem. Continuamos aqui, depois a gente faz então um debate maior com as perguntas e tal. Obrigado, Fábio, novamente. Então, eu passo agora para o Márcio Rodrigo Coelho de Carvalho. O Márcio é doutor em arquitetura e urbanismo, na área de concentração, história e fundamentos da arquitetura e do urbanismo, linha de pesquisa cultura, produção material e instituições, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP. Participou do programa de doutorado sanduíche no exterior, PDSE, no Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, FLUP, Porto, Portugal, entre 2018 e abril de 2019, com bolsa CAPES. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Ciências Humanas, ESUDA, e mestrado em Desenvolvimento Urbano pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano na Universidade Federal de Pernambuco, com bolsa CNPq. Tem formação no curso de extensão de Gestão e Práticas de Obras de Conservação e Restauro, pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada e Territorial, CECI. Tem experiência em docência, em graduação e pós-graduação,
Atualmente é técnico arquiteto na Superintendência Estadual do IFAM Ceará, professor do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, bacharelado do Centro Universitário Cristos, Unicristos, e professor do curso de especialização em Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural Edificado da Fundação Joaquim Nabuco, Fundage. É membro associado do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICMOS Brasil, e atua no Comitê Científico de Documentação e no núcleo do ICMOS Ceará. É conselheiro federal, suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, pelo Ceará, no triênio 21-23. Márcio, então, seja bem-vindo. Fica contigo a palavra aí. Bom, obrigado. Boa tarde. Agradeço imensamente o convite. Na verdade, foram 2 convites, um convite feito ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e dentro do Conselho eu fui convidado pela CEPUA e pela CPP, as 2 comissões especiais que estão tratando das questões do patrimônio cultural em nível federal, dentro do Conselho. Me convidaram. Eu não faço parte da CEPUA, que é a Comissão de Política Urbana e Ambiental, e a CPP de Política Profissional. Faço parte da CEF, né, que é da Comissão Ordinária de Ensino e Formação, mas, diante da minha trajetória profissional, me convidaram pela aproximação técnica do objeto, né, de discussão. Então, queria agradecer ao Conselho pelo convite, né, aos colegas das 2 comissões, e agradecer também ao Documon pelo convite que foi feito ao Conselho de Arquitetura, e contem sempre conosco. E aqui, especialmente, conta sempre comigo, né, nas diversas facetas aí, quanto servidor do IFAM, professor, do ICOMOS, enfim. A gente tem muitas afinidades, né, e a gente tem se encontrado nesses últimos anos, em muitos eventos, em muitos momentos importantes. Verdade, Márcio, verdade. Mas minha fala, ela é muito breve diante dos relatos das experiências práticas de Fábio e Vanessa, que trouxeram aqui, né, na trajetória do CAU São Paulo e do CAU Rio Grande do Sul. Na verdade, eu vou apresentar apenas as pontuações das intenções e das ações que têm sido buscadas nesse campo do patrimônio na atualidade, dentro do CAU-BR, que, diante desse novo cenário político, não só da gestão atual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas também do próprio governo federal, existem muitas convergências e busca de continuidade de interesses que foram represados, adiados, né, interrompidos, ou até massacrados mesmo, né, destruídos. Foi pontuado, então, que em 2018, eu não fazia parte ainda, não sei se alguém aqui esteve presente nesse seminário que ocorreu em São Paulo, seminário com o tema de gestão inovadora de bairros históricos, que a Comissão de Relações Interinstitucionais do CAU-BR organizou com o CAU São Paulo, como eu relatei, os CAUs UF, né, das unidades da federação, eles já estão protagonizando diversas ações, a exemplo do que a gente já viu aqui do Rio Grande do Sul e de São Paulo, a exemplo do que a gente tem vivido também no Ceará, né, a gente criou o grupo de trabalho do patrimônio cultural no CAU Ceará, e conta com a participação efetiva do Ministério Público, onde a gente tem prestado uma parceria técnica diante dessa instituição. E tem surtido vários efeitos muito positivos, né, diante da agenda da preservação do patrimônio cultural no Estado. Então, eu estava falando que em 2018 foi realizado um seminário através da CRI, que é essa Comissão de Relações Institucionais do CAU-BR, e em parceria com o CAU São Paulo e com a Universidade Mackenzie, e que contou também com o apoio do IAB e da CAPES, que foram tratadas questões inerentes ao patrimônio cultural, sobre esse guarda-chuva do tema de gestão inovadora de bairros históricos. Então, nesse momento, em 2018, foram propostas diversas ações, diversas frentes de trabalho que estão listadas aí, eu não vou ler e comentar, mas que falam sobre fomento, sobre política urbana, sobre instrumentos normativos e diversas outras atividades vinculadas a essa questão da preservação do patrimônio cultural. O que me parece que essa agenda adormeceu, e então, em 2021, a CEPUA, que é esta comissão especial de política urbana e ambiental, enviou aos CAUF um ofício solicitando
uma prévia demonstração de interesse para um trabalho conjunto, uma agenda comum de desenvolvimento, né, de atividades vinculadas à preservação do patrimônio cultural. E então houve a manifestação de 13 conselhos estaduais e do Distrito Federal, que estão aqui listados, né, naquele momento, solicitando indicação de representantes do CAUF para se instituir um mecanismo, né, de gestão, dentro da gestão, para desenvolvimento dessas ações conjuntas. E aí se buscava, então, nesse momento inicial da atual gestão, né, o fomento, apoio, a regulamentação e estabelecimento dessas agendas convergentes, desses interesses, desse mapeamento também dessas ações já pioneiras, né, e muito bem estruturadas, que a gente já viu aqui com o relato. Em 2022, foi então estabelecida a ideia de constituição, um amadurecimento lá de 2018 de um organismo dentro da estrutura do CAU-BR, e foi amadurecida ao ponto de se pensar na Câmara Temática do Patrimônio Cultural, que foi já citada nesta tarde, nesta sessão. Essa proposta, ela nasce de uma parceria dessas duas comissões, da CPP e da CEPUA, não é de uma ação pontuada da CEPUA. A CPP, inclusive, o convite para eu participar desse evento veio da conselheira Cristina Barreiros, que é conselheira federal por Rondônia, que é da CPP. Então, foi estabelecida essa ideia da Câmara Temática para ser desenvolvida dentro dessa gestão como uma ação perene, né, transversal às gestões. E em janeiro de 2023, na plenária do CAU-BR, foi aprovada, então, essa estrutura da Câmara Temática dentro do organograma do CAU-BR. Naquele momento de 2022, havia também a previsão do Seminário de Ouro Preto, que foi materializada, né, nessa previsão de calendário, que algumas pessoas aqui participaram. Infelizmente, eu não pude participar. Então, nesse seminário, que teve a temática Seminário Nacional do Patrimônio Cultural, realizado pelo CAU-BR, em julho de 2022, em Ouro Preto, né, presencialmente, foram retomados pontos da agenda de 2018, daquele seminário desenvolvido na Mackenzie, em São Paulo, e foi tirada desse seminário a Carta de Ouro Preto, que é um documento popular que congrega diversas ideias, frentes e reivindicações, né, para as políticas de preservação do patrimônio cultural, dentro das contribuições que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo pode desenvolver. E, nesse momento, houve a participação de diversas entidades de preservação do patrimônio cultural no Brasil, que aqui esteve presente lá, e foram fortalecidas, então, as ideias para a concretização da Câmara Temática do Patrimônio Cultural. O ritmo de estabelecimento dessas ações, eu acho que ele não está lento, mas ele precisa ter muito cuidado burocrático, né? Então, a gente tem se reunido, eu tenho participado de algumas reuniões, a CEPU e a CPP muito mais, para estruturar isso, né? Então, de julho de 2022, nós conseguimos aprovar a estrutura da Câmara Temática dentro do organograma do CAU-BR, né, em janeiro deste ano. Então, nós tivemos a participação também do CAU-BR no Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural, ocorrido recentemente, há 2 semanas, em Ouro Preto, por os conselheiros Eduardo Pajado e Ricardo Mascarello, né, de Minas Gerais e de Sergipe, respectivamente, participaram, representando o CAU-BR nessa discussão. O CAU tem sido convidado ou provocado a algumas agendas de ações conjuntas, e eu acho que desde a equipe de transição, né, o CAU-BR tem se colocado muito à disposição do governo federal, para o governo federal, em busca dessas frentes de ação. Então, a gente tem uma agenda já muito intensa com a Prefeitura de Manaus, o IPHAN e o CAU-BR, nessas discussões de reabilitação das áreas centrais e de assistência técnica também para essa reabilitação. E o IPHAN, particularmente, tem assumido essa discussão dentro do Departamento de Patrimônio Material, com o Andrei. Então, há uma convergência
dessas autarquias federais, né, do CAL e do IFAM, diante dessas demandas. O CAL-BR também contribuiu para a realização da exposição Memórias, Projetos e Obras de Souto de Moura, do arquiteto português, e de uma exposição que veio acompanhada de um ciclo de debates, de 3 debates, no qual eu e Caqui fizemos parte da mesa do segundo debate sobre projetos, né, no mês de março ou abril, no início de abril, não lembro bem. Recentemente, a gente participou e teve o último debate agora, na semana passada, sobre as obras. Dessas ações também tem um desdobramento, que é a finalização dessa ação com a Embaixada de Portugal, que é a mesa redonda que a gente vai realizar no fim do mês de maio, dia 25, com a temática de patrimônio e acervos, que terão representantes de diversas instituições ligadas à salvaguarda e à preservação do patrimônio cultural. E nós realizaremos também em junho, dia 13, em São Luís do Maranhão, um pré-evento dentro da agenda do CAL-BR, do Fórum Internacional do Patrimônio Arquitetônico Brasil-Portugal, que será realizado na sequência dessa semana de junho. Então, dentro da agenda, do pensamento das questões do patrimônio cultural dentro do CAL-BR, nós estabelecemos como pontos de partida 2 frentes de ação. Uma seria a preservação dos acervos, que tem surgido através dessas demandas, através dessas parcerias, né, dessas provocações, e a outra questão é da assistência técnica, vinculada às áreas de relevante interesse histórico-cultural, as áreas acauteladas, né, como patrimônio cultural. As áreas desses assentamentos, né, urbanos ou rurais, enfim. E, então, a gente tem trabalhado nessas 2 perspectivas. Temos uma agenda prevista para junho, aproveitar o momento do FIPA, né, do Fórum Internacional do Patrimônio Arquitetônico, para o lançamento de algumas ideias. A gente não sabe ainda o qual a gente está com muito cuidado para não criar expectativas e ruídos, sabe? Mas a ideia é que se concretize a Câmara Temática do Patrimônio Cultural na plenária ordinária do mês de maio, com a aprovação, né? Nós conseguimos aprovar o mecanismo da Câmara Temática em janeiro e colocaremos na pauta de maio a aprovação da Câmara Temática. Existe um grupo no WhatsApp, que é um grupo de diversos agentes do Brasil inteiro, que estão vinculados já a esse entendimento do funcionamento da Câmara Temática, que aguarda ansiosamente. E a gente também tem algumas propostas de fomento para a preservação de acervos ainda neste ano. Então, a gente tem buscado essas 2 frentes amplas de trabalho, né, pontuais, pioneiras, para o desenvolvimento dessa política em nível nacional. E é isso, minha fala é bem mais pontual que a dos colegas, e estou à disposição. E agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo pelo belíssimo evento. Obrigado. Obrigado, Márcio, aí, pelas colocações, também por nos mostrar um pouco desse itinerário aí, das coisas que estão acontecendo, né, e que vocês aí estão trabalhando. Bom, eu passo, então, a palavra para os assistentes. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vejo que tem uma já inscrita aqui, que é uma pergunta da Caqui. Caqui, manda lá, fica à vontade. Eu queria parabenizar a Vanessa, eu não sei se ela já teve que sair, pelo trabalho do CAL São Paulo. Tá aí a Vanessa, ótimo. Que bom, Vanessa, que deu para ficar. Queria parabenizar o Fábio pelo lindo trabalho que é feito lá em Porto Alegre e que eu tive o prazer de conhecer lá em parceria com o IAB do Rio Grande do Sul. Eu achei super bonito essa união, sabe, do IAB do Rio Grande do Sul com o CAL lá, e todo mundo integrado, e o espaço, e batalhando pela documentação. Quando eu assisti às falas de Vanessa e de Fábio lá em Ouro Preto, ano passado, eu fiquei encantada,
porque desde que eu participo do Comitê Nacional de Documentação e trabalho com documentação da arquitetura moderna há anos, essa questão dos acervos me preocupa muito, entende? Porque a gente tem visto realmente o estado lamentável que na maior parte das cidades brasileiras, e eu que atuo aqui no Nordeste, que a gente enfrenta, né? Tanto em Teresina, Recife, Campina Grande, as deficiências desses arquivos é um problema sério, certo? E aí eu pergunto, Fábio, Vanessa, Márcio, que são conselheiros do CAU, que estão aí com a mão na massa, mostrando que é possível. E a gente vê uma intenção do CAU, como o Márcio mostrou. E eu tenho acompanhado algumas discussões dessas, de uns 2 anos para cá, certo? Alguns desses eventos de uma forma muito incisiva. E eu pergunto, será que se houvesse uma força do CAU-BR, enquanto instituição matriz, e numa política nacional que condicionasse também os outros CAUs estaduais a fazerem algo semelhante? Porque a gente tem participado dessas discussões no Fórum Nacional do Patrimônio, no GT de Acervos, que eu faço parte, representando o Docomomo Brasil, o CONARC, que agora aí a ponte com a Mônica, que está aqui nos assistindo, com a Maria Tereza, com a rede de acervos, o Felipe, que vai estar aqui com a gente, Felipe Contier, amanhã, do IAB São Paulo, que faz essa ponte, né, que também o Docomomo de São Paulo está inserido. Eu fico pensando que o nosso grande problema, sabe, é espaço físico, é verba, é pessoal treinado e é vontade de se fazer realmente. Se houvesse esse empurrão, assim, sabe, em nível nacional, será que a coisa não poderia dar certo? Para, pelo menos, sair desse marasmo e dessa coisa difusa que a gente se encontra? Quero dizer a todos, assim, importante essa pergunta cirúrgica aqui, e nos oportuniza a falar um pouco da realidade do CAU, os nossos desafios, possibilidades, limites e situações que interferem no alcance do que a gente entende como responsabilidade ideal, assim. Quero dizer que eu sou na primeira gestão do CAU, iniciada em 2021, encerro agora em 2023, então tem sido uma experiência muito rica de compreender o que é o Conselho, enquanto autarquia pública federal, que regulamenta a profissão, regula, né, fiscaliza, e também, do ponto de vista ética, percebe e analisa as condutas dos arquitetos, e tem essa importância também de valorizar a arquitetura e o urbanismo. E tenho percebido, colega Vanessa, que os CAUF identificam muitas demandas históricas da nossa profissão, entre as quais as questões de patrimônio, e eles têm tido, têm colocado isto, né, em diferentes graus numa prioridade, têm feito os movimentos para debater, para encontrar os caminhos, os acordos e tomar algumas ações, mas muito individualmente, assim, dentro da realidade de cada um dos CAU dos estados, a partir de disposições muito particulares de uma gestão ou de alguns conselheiros que compõem essas gestões, né? E eu entendo que não é exatamente esse o caminho. Claro que a gente acaba fazendo as coisas, né, alguns CAUF tomando a frente, protagonizando, mas eu entendo que não deveria ser assim, né? O que eu entendo e que nós identificamos, né, Vanessa, e a Caqui também estava, lá em Ouro Preto, no ano de 2022, é que há fortes em relação ao patrimônio que deveriam ser nacionais, deveriam ser assumidas pelo CAU-BR, né, com protagonismo, com liderança, dentro de políticas, de programas, de projetos em nível nacional, Caqui. Assim, que o CAU-BR fizesse essa discussão junto com os CAU-F, pelo menos no meu mundo ideal,
né? E se definisse ali as diretrizes para os CAUF a respeito, por exemplo, especificamente do trato com os acervos, entre outros assuntos, né, Vanessa, que nós tínhamos relacionados lá. Então, porque, em grosso modo, os CAUF são executores, são executivos, tá, de políticas, de programas, de projetos definidos pelo CAU em nível nacional. Então, é o CAU que precisa tomar esses assuntos para si, promover os debates organizados, claro, organizando todos os CAUF nesse sentido, democraticamente estabelecendo esse debate, esses acordos, e a partir daí estabelecendo as diretrizes nacionais para indicar, inclusive, como os CAUF devem trabalhar, até para que a gente não trabalhe em contradições, para que se otimizem processos, para que se facilite as dificuldades que, naturalmente, elas advêm, né? E aí, eu acho que é esse trabalho que a gente espera do CAU-BR, inclusive em relação aos acervos, para que não continuemos trabalhando individualmente, meio quixotescamente, assim, né, nesse assunto. E eu entendo que a Câmara Temática que nós definimos lá e que aguardamos o seu estabelecimento, e o Márcio traz notícias que nós não tínhamos, isso foi muito bom, Márcio, né, de que as coisas estão andando, que vai ser pautado em maio, que isso se efetive, se estruture, comece a efetivamente trabalhar, né, porque a gente entende, eu particularmente, assim, o CAU-RS aqui entende, eu sou porta-voz, não é nem particularmente, é o CAU-RS entende, daquilo que eu comentei durante a minha fala. Nós temos uma responsabilidade com o patrimônio, que é uma responsabilidade ética, e com os acervos, que são documentos da nossa profissão. E o CAU-BR, então, não pode mais se esquivar, pode mais se omitir. Tem que começar esse trabalho de uma maneira urgente, entre outras urgências da nossa profissão, esse também é um tema urgente. E eu entendo, assim, que se não tem efetivamente estrutura, a estrutura a gente constrói, porque o que nós temos é orçamento. Orçamento nós temos, né? Então, a gente tinha, inclusive, a intenção, a Vanessa pode reiterar, de, assim como com a ATIS, o tema do patrimônio também fosse sobressaltado, realçado, e também tivesse lá percentuais indicados de 1%, 2% para investimento em relação à ação de preservações de patrimônio, entre os quais os acervos também. Então, esse é o nosso entendimento aqui do CAU-RS. Eu reitero tudo que o Fábio acabou de falar, e acho fundamental aqui o que você colocou, né? Eu acho que o CAU tem um papel imprescindível nisso que a gente vem entendendo como uma rede, né? Porque, assim, o CAU, ele tem muitas atribuições para além do patrimônio, né? E, aliás, porque o tema do patrimônio é um tema relativamente recente, apesar da gente ter introduzido em alguns CAUs-UF e já termos alguns frutos, mas eu estou desde a gestão passada, né, eu estou completando 6 anos de conselheira do CAU, então eu estou no final de um mandato, não volto nos próximos 3 anos, então eu vejo, assim, o quanto é difícil alguns debates internamente, né, e o CAU São Paulo, ele tem uma escala gigantesca, então, assim, para vocês entenderem, eu resumiria o CAU como, ao mesmo tempo que ele é um executivo, ele é um legislativo e ele é um judiciário, porque ele é uma autarquia federal, ele tem recursos que são dos próprios arquitetos, mas que são regidos pela normativa de uma autarquia federal, né, como é o IFAM, por exemplo, né, então a gente tem que fazer licitação, a gente tem que, são todos aqueles princípios da impessoalidade, do porque o dinheiro é público, né, embora seja um dinheiro nosso, ele é gerenciado como um recurso público, para regulamentar a profissão. E, ao mesmo tempo, ele é um legislativo, ele é um parlamento, porque o processo decisório é coletivo. Assim, o nosso processo decisório, ele passa por várias instâncias, várias comissões, como a gente tem no parlamento, né, até chegar no plenário e tomar a decisão final. E no caso do CAU São Paulo, são 77 conselheiros, então é um processo de debate muito mais lento. É o CAU que tem mais recurso, mas é o CAU que tem um processo decisório mais lento, né, então as coisas, elas se demoram para sair. Fora a burocracia, que a gente tem que respeitar toda a legislação que rege, né? Então, assim, o CAU, ele pode e deve entrar com recursos nisso, e a gente, aqui dentro, como conselheiros, a gente briga por esses projetos, pela disputa do recurso, né? E desde que eu sou conselheira aqui no CAU São Paulo, a gente tem um superávit de 15, 13 milhões por ano,
Então, assim, acabamos de aprovar aqui o primeiro trimestre e eu fico doida a quantidade de dinheiro que sobra. Mas nessa gestão, a gente imprimiu um monitoramento mais próximo, né, desse recurso, então a gente já consegue calcular o quanto está sobrando para reprogramar no meio do ano e utilizar esse recurso. Então, do ano passado para cá, foram 3 milhões a menos. Então, a gente vem utilizando mais esse recurso. Demorou um tempo para a gente convencer os nossos conselheiros de formar essa comissão temporária do acervo e memória. Mas agora ela está formada e ela está operando. Então, assim, é por isso que na minha fala eu coloquei ali que eu acho que Docomomo, TIC, ICOMOS, né, IAB, outras entidades, elas têm um papel fundamental de nos demandar também, né? Dentro de uma rede que a gente pode criar, vocês também pleitearem demandas e recomendações para nós, porque assim, o CAL, ele é a representação dos arquitetos, então tudo que vem de fora vem com muita força aqui para dentro, né? Ainda mais de instituições como o Docomomo, como o TIC, como o ICOMOS, como o IAB. Então, quando essas instituições, de forma organizada, nos demandam, isso reverbera mais forte aqui dentro. Então, seria muito interessante, vocês como Docomomo, a Auxília também como coordenadora ali do Comitê de Documentação do ICOMOS, demandarem o CAL, recomendarem coisas para o CAL. Eu acho que isso é bem, bem legal, eu acho que isso norteia o nosso debate aqui dentro. Porque nem todos nós aqui, conselheiros, somos da área, né, da preservação, então, muita gente também não entende determinados objetivos e funções. Então, é legal para a gente ganhar força também com essas pautas dentro do Conselho. E eu acho que uma coisa importantíssima que está acontecendo agora é a nossa Câmara Temática Nacional, que o Márcio mostrou o histórico aí, né, para vocês verem que o processo é longo, é desde a gestão passada que a gente está construindo essa ideia, e ela vai sair agora, porque são muitas instâncias, né, para passar, e os 2% está na pauta, né, nós vamos brigar para que esse 2% aconteça para todo o Brasil, e que para a política de acervo e memória, e também a política de fomento na área de patrimônio, se estenda para todo o Brasil. Eu acho que era essa a contribuição que eu poderia dar agora para vocês. Excelente, Vanessa. Obrigado aí também por mostrar mais esses caminhos, e são até oportunidades de trabalho que podem serem criadas, né? Com tanta necessidade que está tendo aí também nesse sentido. Eu passo a palavra, então, para o professor Hugo Segal, que não sei se vai fazer uma colocação, uma pergunta. Professor Hugo. Gostaria de fazer um elogio ao CAL Rio Grande do Sul. Eu vou falar de um ponto de vista que não é o que está sendo colocado muito claramente, é o ponto de vista do usuário, e não do organizador do acervo. Eu já, embora o Centro de Memória no CAL do Rio Grande do Sul seja bem novinho, eu já tive a oportunidade de consultar. E é um trabalho excelente que está sendo feito. A Bárbara, que é a museóloga que está atendendo lá numa salinha pequeníssima, ao lado de uma outra sala que não é lá grande coisa, em que eventualmente se faz consultas, mas claro, o espaço do CAL do Rio Grande do Sul ainda não está preparado para consulentes, mas eu acho extraordinário o que já foi feito e que aponta para um caminho que os CAL poderiam ter, aí talvez um pouco, numa outra ponto de vista, o Fábio falou em que os CAL poderia ter um modelo, né? Eu tenho uma certa dúvida, porque assim como a Vanessa acabou de falar que está sobrando dinheiro, não sei como está o Rio Grande do Sul, mas não sobra dinheiro no CAL do Acre, nem de Rondônia. Então, falar de modelo depende de um contexto de criação de um acervo. Mas eu diria antes que eu acho que é uma mistura de coisas que eu coloco na forma de pergunta. O CAL, tendo uma autarquia federal, deveria ter toda a sua documentação guardada
porque são documentos públicos. Então, é uma obrigação de qualquer autarquia pública organizar o seu acervo e tê-lo disponível. Se uma autarquia não faz isso, ela está sujeita à punição. Então, há uma sobreposição entre o documento que o CAL maneja no seu cotidiano, que são desde os registros, os RRTs, etc., e, de uma maneira ou outra, se torna documento. Como usuário, eu vou eu vou ilustrar uma coisa. Na década de 90, eu fui procurado pela filha do arquiteto alemão Adolf Franz Hepp, que hoje, enfim, existe um livro do Marcelo Barbosa, né, sobre o Hepp, que, para quem não conhece, ele é o autor do projeto do Edifício Itália, aqui em São Paulo. E a filha me procurou, porque eu tinha escrito um artigo sobre o Hepp, e, no final das contas, ela queria, bem, enfim, era um assunto longo, mas, no final das contas, ela me presenteou com um dossiê do pedido do Franz Hepp se registrar no CREA São Paulo para poder exercer a profissão. E nesse dossiê estava toda a documentação, em que ele tinha cartas do Le Corbusier, atestando que ele trabalhou com o Corbusier, etc. Enfim, uma documentação incrível. Bom, ela me deixou e, também pelo mesmo motivo, Marcelo Barbosa me procurou. Ele estava fazendo um doutorado sobre o Adolf Franz Hepp. E eu falei, não, escuta, olha, essa parte do Franz Hepp, antes de chegar ao Brasil, você pode achar lá no arquivo do CREA, na época já seria CAL, né? Ele falou o seguinte, não, isso não existe. Eu procurei e não está. Então eu passei esse material todo, que a filha deixou comigo, para ele. E ele fez a tese, uma parte da tese baseada nisso. A questão é que eu, talvez como pesquisador, vá ao CAL ou ao que era o CREA para buscar essas informações. Mas outra questão de realidade. No Rio Grande do Sul, o Ginter Weimer, que foi um pioneiro, que foi buscar nos arquivos do CREA essa presença alemã e italiana. Aliás, eu tenho um material, tem uma foto incrível do Augusto Sartori, Fábio, do edifício La Porta. Não me pergunta porque eu conheço isso, mas é maravilhoso. E o Ginter Weimer foi procurar. E é maravilhoso. Só que onde ele foi procurar? Não é nesses documentos que a gente considera como parte de uma historiografia da pesquisa. São documentos correntes. E o CAL e o CREA deveriam guardar isso por lei, não porque existem historiadores interessados nesse assunto. Então, é questão de lei. Se não existe esse arquivo, os RRTs, os antigos ARTs, se não existe, isso é um material incrível para o historiador, mas isso é um material de documentação legal e jurídico, que tem que ser guardado. Então, não sei por que tem que se discutir se o CAL precisa ter um arquivo ou não. Desculpe, claro que eu estou simplificando muito, né? Mas é óbvio que, por lei, o CAL precisa ter isso em ordem. Agora, como eu disse, que condições tem o CAL Acre comparado com o CAL São Paulo? Então, eu vejo que o CAL não necessariamente é uma instituição depositária. Depositária, sim, no sentido de, por lei, é obrigado a guardar o documento. Mas o manejo disso pode ser um trabalho de rede, como tem se colocado. Como se maneja isso? Como se usa e como se dá? O Fábio deu um exemplo muito bom, né? Do que o CAL Rio Grande do Sul está fazendo, assim, de tornar esses arquivos como um instrumento de consciência e educação patrimonial. Ótimo. Olha, realmente eu acho maravilhoso o que o CAL Rio Grande do Sul está fazendo, os gaúchos, de maneira geral, desde o Ginter Weimer, quando mexia com os arquivos do CREA. Mas eu acho que é preciso pensar
que uma coisa é a lei, é obrigado a guardar os documentos. Outra coisa é o acesso e a coletivização do conhecimento, das atribuições da importância da nossa profissão. Que aí sim é um centro de memória. Não é um centro legal que é obrigado a guardar os documentos. Então, o CAL, eu entendo, pelo menos é o meu ponto de vista, é um potencializador desse universo de arquivos. Além de guardião, por lei, é um potencializador. E quando se diz potencializador, há situações muito curiosas, porque a FAUSP, onde eu sou professor, não poderia usufruir de um edital do CAL São Paulo, porque é uma instituição pública. Não pode concorrer a um daqueles editais, que se publica livros, se faz isso, se faz aquilo, os ATs, etc, etc. Claro, a gente reclamou, não sei se o CAL está alterando esse quesito, mas o CAL é um potencializador. Agora, se um parceiro como a FAUSP não pode trabalhar, por algum impedimento, não sei de que ordem, então é preciso repensar esses procedimentos. É isso, obrigado. Obrigado, professor Hugo, pelas colocações. Fábio? Me permite, então, Rudiva, professor Hugo, que satisfação tê-lo aqui conosco e as suas considerações, todas muito importantes, porque nos permite fazer algumas ampliações, né? Primeiro, dizer que o professor Hugo efetivamente se interessou pelo nosso acervo, esteve lá conosco. Eu soube que entrou em contato com a Bárbara, né, visitou o acervo do Clóvis Eugen Fritz da Silva, porque tem alguns trabalhos, esse arquiteto, com abóboras cerâmicas, né, professor Hugo. Então, agradeço o seu interesse, sua presença lá no CAU-RS, e o CAU-RS está com as portas abertas para mostrar o que fez e também as suas dificuldades, ou para onde precisa crescer e avançar, incrementando esse trabalho. E um dos aspectos é, sem dúvida, o espaço físico. Estou vendo aqui a Bárbara, nossa museóloga, funcionária do CAU-RS, uma saudação a ela, e ela sabe o que eu estou dizendo, que ela é que trabalha naquela salinha minúscula que o professor Hugo comentou. Dizer que eu concordo plenamente que, além, assim, da recomendação ética de preservar os documentos, né, é uma obrigação de autarquia. Então, isso já se fazia lá no sistema Confea-CREA e o CAU continua fazendo, né? Tem um acervo arquivístico que vem sendo constituído com os registros dos profissionais, e todos os movimentos dos profissionais são devidamente acolhidos pelo CAU, e isso havia no CREA e continua no CAU. Mas, para além desse aspecto legal que nós estamos chamando a atenção, é desse acervo museológico, né, patrimonializado, digamos, que a gente quer organizar, reconhecer, organizar e disponibilizar para o estímulo, a promoção da arquitetura e urbanismo, estímulo do avanço historiográfico na nossa área de conhecimento. E isto o CAU-RS fez, né? E, claro, foi importante uma menção aqui que o professor Hugo fez. Na verdade, o Rio Grande do Sul tem uma tradição nesse sentido. Nós temos personagens, protagonistas importantes, como foi o professor Günther Weimer, que antes mesmo desse nosso trabalho, ele pioneiristicamente já foi aos acervos do CREA da época, que é esse mesmo acervo que nós estamos, foi também aos acervos públicos nas prefeituras, na prefeitura de Porto Alegre, e capturou lá muitos dados e dessas fontes primárias e publicou essas coisas pela primeira vez e fez um trabalho importantíssimo, entre os quais mesmo o acervo do Theo Witherspoon, que ele teve acesso através da família do Theo Witherspoon, de herdeiros do Theo Witherspoon, e que algum material nós temos também no CAU-RS. Então, isso tudo é importante. Em relação ao que eu falei antes, professor Hugo, que entendo que o CAU-BR e o CAU-Brasil têm por esse dever legal, e também pela estrutura de como as coisas funcionam na autarquia, meu entendimento, nosso entendimento, uma necessidade de liderar esse processo de preservação do patrimônio, entre os quais os acervos, operando de uma maneira protagonista, né? Criando não um modelo exatamente, mas ao menos assim, construindo espaços de debate para se definir algumas diretrizes aos CAU-F, né?
eu continuo achando que isso é importante, para dar diretrizes exatamente para aqueles KUF que muitas vezes não têm a força até, ou não têm a percepção da importância desse acervo como documental, e em relação aos orçamentos, é claro, os orçamentos, a composição dos CAU-UF e os orçamentos dos respectivos são bem diferentes no Brasil. Né? CAU São Paulo é o maior plenário, é o CAU mais rico, depois a gente tem a região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul também, e temos no contraponto estados menores da região norte do país. Agora, é importante vocês entenderem que os CAU trabalham consorciados em termos de orçamento, né? Há um suporte, assim, financeiro dos CAU maiores aos CAU menores. Então, é repassado internamente o dinheiro. Quer dizer que se a gente tem uma política nacional de preservação de acervos, pode-se incluir e direcionar dinheiro de outros CAU, né? Do CAU-BR, orçamento, para esses CAU-UF terem a possibilidade de agir protegendo esses acervos, professor Hugo. Então, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, seus apontamentos lúcidos, e ficam essas observações também de minha parte, com possibilidade no sentido de esclarecer um pouco de como é que funciona, até onde também eu tenho conhecimento, né? Obrigado, Fábio, aí pela resposta aí ao professor Hugo, pelas colocações. É interessante também pensar que é uma iniciativa, né? Ao menos existe alguma coisa nesse sentido. E claro, os pormenores, né? E as questões vindouras aí que possam lapidar serão aí de ampla discussão, com certeza, né? Eu passo então a palavra agora para o professor da UFRJ, Andrés Martim Pássaro, que havia levantado a mão. Não sei se o professor vai fazer uma colocação, uma pergunta. Eu queria fazer algumas colocações aqui. Primeiro, agradecer o espaço de novo, né? E reencontrar tanta gente aqui de tanto tempo, né? E com as mesmas preocupações, né? Eu tenho eu achei as três colocações, né? Vanessa, Fábio e Márcio, maravilhosas, e eu tenho perguntas para os três, mas eu acho que não vai dar, acho que vai ficar over demais. Não sei se temos tempo, né? Mas eu vou colocar ali, e que seja o que seja, né? Quando eu vi o projeto da Vanessa, não sei se sabe o NPD, eu sou Andrés Pássaro, coordenador do NPD, aqui está Jonas, que é o vice, aqui está Maria Cristina, que é a presidente do conselho e também da comissão de pesquisa, e o NPD foi impactado, né, por um incêndio do vizinho. E nesse impacto você se encontra com situações graças, por sorte, a gente não são tão graves, né? São graves, mas não são tão graves, são gravíssimas, mas não tão gravíssimas. E às vezes, assim, você esquecer de fechar um pedacinho assim da gaveta de uma mapoteca originou um desastre, tá? É só uma coisa tão simples como essa, né? E isso criou em mim uma mania, né? A partir daí, atenção a todas as questões que podem vir através de incêndio, de água, ou do que seja, né? E para a Vanessa eu colocava, quando ela mostra aquela imagem do corte, né, eles estavam colocando, me parece que uma parte do acervo no subsolo, que é uma parte que alaga, né? E uma outra parte, não lembro bem, lá em cima, que é uma parte que pode chegar a entrar água. Assim, a gente está fazendo esse projeto para o novo NPD, né, pensando em tudo isso, fazendo uma caixa assim, isolada, que pode pegar fogo o prédio, mas que o NPD, os documentos vão ficar lá e não vão ser impactados, né? E nesse sentido, tipo, a cortina de baixo propaga o fogo para cima, então afasta das fachadas a caixa, né? Não pode ter laje em cima porque pode entrar água, não pode ter lá embaixo porque pode alagar. Enfim, todos esses cuidados estão sendo... O duto do ar-condicionado pode trazer fogo. Então, todas essas questões de impacto estão aí preocupando, né? E aí eu queria, talvez, para a Vanessa, só alertar essa situação, ou se
enfim, se estão pensando em algum plano B para isso, né? Pro Fábio, essa Tainacan, a gente a Cristina Cabral, que tá por ali, entre essas 51 pessoas, ela ganhou um edital FAPERJ, né, para fazer o repositório, né, tá ali, oi, Cris, do NPD, que é uma base de dados que você faz essas consultas, né? Isso foi uma pesquisa de 1 ano, que a gente testou a Atom, testou a MKS, testou uma outra plataforma, fez um, não ficou bom, está fazendo um outro, não ficou bom. Eu acho que é um esforço muito grande, isso, sabe, Fábio, né, e o Márcio, para ser feito por cada um dos acervos que o Brasil tem, né? Deveria ser pensado, essa Tainacan, ela talvez está pensando numa situação maior, e é fantástica, né? Mas tentar pegar isso e discutir se serve para todos, e chegar a uma coisa comum, e a gente tentar fazer um repositório que envolva mais outras coisas, né? Principalmente os pequenos. É muito dinheiro, é muito esforço, é muito tempo, sabe? Para que só sirva para o NPD, ou para que só sirva para o caldo RS. Então, como fazer isso que seja um desdobramento e que todos os outros acervos do Brasil consigam usar, né? Consigam colocar essas questões. Aqui acho que a Mônica está colocando alguma coisa, né? Outras coisas. E sim. E para o Márcio, essas iniciativas, né, que a gente está esperando, que é o que eu falava, né? A gente conseguiu uma verba da Goethe Foundation, que é gigantesca, mas eu falo, essa verba do Goethe, que é gigantesca, ela vai acontecer uma vez na vida e vai se acabar, né? E o que a gente tinha em mente era, bom, o CAU-RJ, aquele CAU Cultura, né, que talvez todo ano, entre um pouquinho, você consiga fazer um acervo pequeno e fechar, digitalizar, conservar, limpar, higienizar, guardar, estabilizar, identificar, né? A gente tem acervo, fica 1 ano identificando um acervo pequeno de 1.000 documentos, né? O Ítalo Campo Fiorito, Luiz Mário Xavier. Então, essa iniciativa de procurar ajudar esses acervos públicos, privados, do carinha que está lá fazendo só a coisa, o acervo do pai, eu acho que é importante mapear essas diferenciações, né? O Hugo está preocupado, eu sou público, mas não pode ser público. Mapear essas situações diferentes, né? E tentar dar um suporte a cada uma delas de maneira diferente, né? Enfim, eu acho que é isso. Na verdade, foram comentários e sugestões que o professor, sugestões e críticas, né, que o professor Hugo e o professor André trouxeram nas falas. Eu acho que a gente tem conhecimento, esse momento também é um momento também de diálogo, né, de construção, e então vou encaminhar para a comissão essas informações, essas sugestões. Acho que não tem muito o que responder. A gente quer responder a médio e longo prazo em ações efetivas, perenes, né, que se constituam como uma política de Estado. Obrigado, Márcio. Até que o Fábio volte, a Vanessa já não está. A Mônica, queres fazer a colocação? Posso falar rapidinho, então, pelo tempo? Rapidinho, Mônica, por gentileza. Colocar uma questão de uma arquiteta que está no meio dos arquivos, né? Que na arquivologia se entende como documento uma unidade que é constituída pelo suporte, e ele pode ser físico ou digital, né? Analógico ou digital, e informação. E essa informação necessariamente é uma informação probatória. Então, o documento ele não nasce para ser histórico, tá? Ele nasce para ser prova de alguma atividade. Então, no como o professor Hugo estava falando, esses documentos dos profissionais nos CAUs, por exemplo, para fazer o registro da profissão, eles são documentos primários, né, de fase corrente desses documentos. Então, eles trazem para esses acervos esse valor informacional, ainda não de pesquisa, nem histórica e memória. Entendeu? Ele vai ficar... Então, acho que essa questão do CAU, ela é tão importante, tão relevante,
que a gente precisa tratar nas 3 fases dos documentos de arquivo, né, do ciclo de vida do documento de arquivo: a produção corrente, que são esses documentos que agora alguém está lá fazendo o seu registro profissional; a guarda permanente, que é quando esses documentos se tornam históricos; e esse intermediário, né, que a gente fala que é a fase intermediária dos arquivos. Então, você tem todo o ciclo de vida dos documentos, né? Então, como uma instituição produtora de documentos, eles são necessariamente responsáveis pelo tratamento técnico daquela documentação, que envolve, então, a conservação, a organização, o acesso e a difusão dessa informação, né? E, necessariamente, é importante que eles fiquem no próprio local de origem, né? Porque a gente respeita o princípio da territorialidade, tem que estar próximo da comunidade que produziu, para facilitar esse acesso. Então, eu acho, assim, bem importante o trabalho que está sendo feito pelo CAU Rio Grande do Sul, e São Paulo também está num trabalho desse. O CAU-BR, eu acho que teria um trabalho importante de articular e de motivar, né, sensibilizar os outros CAUs em cima dessas experiências bem-sucedidas, e que realmente cada um tem que entender qual é o seu público que tem que dar acesso, quais os documentos que custodia. E o que eu acho? Embora esses documentos sejam produzidos pelo CAU, qualquer outro, né, conselho profissional, mas a organização deles é interessante que seja feita em base arquivística, porque é dos arquivistas a habilidade profissional, a especialização profissional de tratar esses acervos, independente de se ele for de arquitetura, de medicina, é do CAU ou se de algum outro lugar, entendeu? Então, para encerrar aqui, é nesse sentido. É importante que cada produtor cuide dos seus acervos, mas quem estabelece a política nacional de arquivos públicos, privados, de qualquer instituição, é o Conselho Nacional. Então, a parceria que a gente está colocando aqui, como Câmara Técnica Consultiva, é essa. A gente quer trabalhar de forma conjunta, cada um na especialidade. Eu sou arquiteta, em primeiro lugar, entendeu? E tive conhecimento pela gestão de arquivo, não como pesquisadora, porque como pesquisadora eu também entendia só esse valor informacional de pesquisa, mas que essa questão agora da organização a gente tem que chamar os arquivistas, gente. A gente vai ganhar muito com isso, tá? Mas sempre um trabalho colaborativo, alinhado, como a Kaki colocou aqui, e depois eu continuo essa fala durante o resto aqui. Obrigado, Mônica. É importante isso que está se falando. Só para o Fábio fechar, então, a resposta para o professor Andrés e uma colocação final. E tem ainda a colega do Fábio, que eu acho que quer falar alguma coisa no finalzinho ali. Vou passar a palavra, Rudivan, se me permites, para a minha colega, Perfeito. a museóloga Bárbara. Ela fala do Tainacan e também desse aspecto que a Mônica comentou muito corretamente. Obrigado. Bárbara? Muito obrigada, Fábio. Eu acho que são só 2 colocações bem pequenas, tá? Eu não sou profissional da arquitetura e do urbanismo, eu sou uma profissional da área da museologia, e então da ciência da informação, né? A ciência da informação, ela é uma tríade formada por museologia, arquivologia e biblioteconomia, e aí a gente vai ter 2 profissionais bem interessantes para o caso de acervos de arquitetura, né? Por isso que a gente fala acervos de arquitetura aqui no CAU-RS e não arquivos de arquitetura, né? A gente faz aqui tanto o tratamento arquivístico quanto museológico. A gente elenca documentos que têm valor museal, né, de museália, e a gente levanta aqui o que tem valor arquivístico. Por quê? Porque o tratamento da museologia, na área de preservação e difusão, ele é um pouco diferente, né? A gente vai ter 2 linhas de trabalho, mas arquivo e museologia trabalham juntas, a gente não pode esquecer disso. E aí, acho que é importante, quando a gente fala de acervos, a gente está reunindo não só profissionais da arquivologia, que a gente está tendo aqui uma parceria no CAU, como da museologia e da biblioteconomia, né, para a gente ter um tratamento integrado e que valorize esses acervos e que valorize os processos de difusão, né. Então, nisso entra a questão do Tainacan e o motivo para a gente escolher dar um tratamento museológico para alguns itens do nosso acervo. A gente vai ter um conjunto arquivístico, a gente vai ter um conjunto museológico e um conjunto da Bíblia, né, da biblioteconomia. Então, a gente escolhe o Tainacan porque o Tainacan é uma política pública nacional para difusão de acervos em rede, tá? A primeira etapa do Tainacan, ela está centrada na ideia de ser uma plataforma de difusão de acervos, tá? Um repositório digital. Mas a intenção final do Tainacan é se tornar uma grande rede de acervos, que a gente tenha uma brasiliana em funcionamento. Então, aqui no CAU-RS, a gente faz a opção pelo Tainacan, visando que a gente possa estabelecer e criar uma rede de acervos brasileiros, né?
que vão envolver arquitetura e vão envolver outras tipologias. A gente está falando aqui de uma política de preservação de acervos grande, nacional, né, que foi, na verdade, instituída pelo Instituto Brasileiro de Museus, junto com o Inventário e NBCM. Eu vou tentar correr aqui, mas já vou finalizar. Mas eu acho que a gente tem que estar de olho, né, nessas políticas, e a justificativa por escolher o Tainacan é pensar política pública de acervo e pensar difusão, né? Os outros softwares, eles dificultam a difusão em rede e a flexibilidade. Então, a gente pode tirar um momento para conversar sobre Tainacan, Atom. Eu estudei Tainacan, Atom, enfim, todas as outras plataformas do Anato, porque é eu trabalho com documentação de acervos na museologia, minha ênfase, mas acho que a gente pode procurar algum momento para conversar sobre isso, né? E para falar sobre o Tainacan. Obrigado. Desculpa, gente. Pessoal, obrigado a todos pelas colocações maravilhosas e super contributivas. Claro que algumas respostas vão ficar no ar aí, mas para uma próxima oportunidade, a gente segue aqui com esse seminário aqui, que já tem mesa agora às 16 horas. Obrigado pela participação de todos. Um abraço. Um abraço a todos e todas. Tchau. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.